Tempo agora de conhecermos um pouco mais da Else Formose. É uma associação sem fins lucrativos que trabalha sobretudo nas áreas da saúde e do ensino em Moçambique, promovendo então um maior bem-estar e uma maior felicidade desta população. Exatamente para nos falar de um projeto inovador que temos o gosto de ter connosco Carla Rego, é presidente da Else Formose. Seja muito bem-vinda, um gosto de estar consigo. Antes de mais, percebemos um bocadinho qual é esta instituição, quais são as bases de atuação e o porquê de estar aqui hoje também para nos falar de um projeto tão pertinente quanto as questões ligadas à cirurgia pediátrica neste país. Certo? Bem, resumidamente, a Else Formose é uma associação sem fins lucrativos, como muito bem disse, que trabalha fundamentalmente em Moçambique e focada no ensino. Ou seja, não é uma associação prestadora de cuidados, é uma associação que forma pessoas. E forma desde a base, ou seja, trabalha com protocolos com a Academia. A Universidade do Porto é um dos grandes nossos apoiantes. Dentro da Universidade do Porto, as diferentes faculdades ligadas à saúde, porque nós ensinamos transversalmente na saúde, medicina dentária, enfermagem, nutrição. E trabalha depois em colaboração com a Ordem dos Médicos, a portuguesa e a moçambicana, para fazer o outro nível da formação, que é a formação pós-graduada. Ou seja, trabalhamos ensinando alunos de medicina de diferentes níveis e em diferentes áreas. Alunos moçambicanos. Portanto, a ideia aqui, de alguma maneira, mais do que suportar, é dar as bases ou a semente para que o país consiga desenvolver-se de uma forma sustentável e autónoma, claro, certo? Porque isso é fundamental, repare. Moçambique tem 25 milhões de habitantes e tem um quadro de médicos e de enfermeiros reduzidíssimo para as necessidades que tem. E para além de ser reduzido, tem uma dificuldade grande em encontrar uma formação de excelência e de qualidade, porque vai aprendendo um pouco com ele próprio. O que significa que é formando com qualidade, desde os bancos da escola diferenciada, que neste caso são as faculdades, até depois capacitando ou atualizando os profissionais já formados, que são aqueles que já estão no terreno a prestar conhecimentos, é que efetivamente nós reconhecemos que se faz a diferença em termos daquilo que vai ser o futuro da saúde em Moçambique. Porque ir resolver tratando, é evidente que ajuda, mas ajuda pontualmente as pessoas, não muda a realidade em termos de capacitação. Estamos a ver também algumas imagens de algumas ações que têm desenvolvido, nomeadamente em faculdades, em formações, e o que traz hoje cá tem a ver com um protocolo que envolve várias entidades, como já referiu, entre elas o ICBAS, da Universidade do Porto, e tem como objetivo formar graduados ou licenciados, se quisermos, em medicina em Moçambique, nas áreas de cirurgia pediátrica, que é uma das grandes lacunas do país. Sabe que a cirurgia pediátrica é uma área que não existe em termos curriculares em Moçambique, o que significa que nenhum licenciado em Moçambique teve algum tipo de formação no âmbito da cirurgia pediátrica. E como sabe, a pirâmide populacional em Moçambique é o inverso da portuguesa. 25 milhões com... Seguramente mais de 17 milhões têm menos de 15 anos. Mais de metade, menos de 15 anos, portanto. É um país com uma população extremamente jovem. E é um país em que os acidentes, já para não falar nas situações cirúrgicas propriamente ditas, são relativamente frequentes, o que significa que a preparação é uma preparação relativamente reduzida. E foi uma área que se decidiu avançar, acoplada à pediatria, o que significa que com um protocolo com a Universidade do Porto, que permitiu criar uma plataforma Moodle, o Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar do Porto, criaram 8 módulos, módulos esses que desde fevereiro até ao final do mês de maio foram lecionados em regime de e-learning para os alunos do 5º ano de Medicina de 2 faculdades. 43 alunos de 2 zonas. Total. Norte, Nampula, Unilúrio, Centro, Beira. E esses alunos tiveram a possibilidade, alunos e os próprios docentes, porque nós fazemos formação aos docentes também, e os médicos que quisessem assistir, desde que se inscrevessem na plataforma, poderiam assistir. Portanto, frequentaram os 8 módulos. Esses 8 módulos implicava que, ao final de cada módulo, tivessem que fazer uma avaliação para poder ter acesso ao módulo seguinte, e tinha uma particularidade que tem que se adaptar à África. Não obrigavam a estar sistematicamente ligados à internet, ou seja, eles podiam descarregá-los no seu sistema e frequentar um módulo sem ter ligação à internet. Terminados os 8 módulos, é distribuído, eles entregam um inquérito que vai ser aplicado nas famílias deles próprios, que nos vai permitir uma coisa muito importante, que é adequarmos cada vez mais o tipo de ensino que é feito, o tipo de patologia que é ensinada ao território. Perceber quais são, de facto, as maiores intervenções em crianças neste território. Certo? O tipo de patologia prevalente, as situações mais frequentes e o tipo de, no fundo, ensino que deverá ser adequado à realidade. Este inquérito é um inquérito que está validado para a África, não fomos nós que o fizemos, mas sem dúvida alguma será uma grande mais-valia, uma ferramenta que nos permitirá melhorar o tipo de ensino. Depois desta formação por e-learning, em julho, irá então uma equipe de 2 colegas de cirurgia pediátrica, a doutora Fátima Carvalho e o professor João Moreira Pinto, que irão no terreno
em ambas as faculdades, durante X tempo, neste caso serão 3 dias em cada local, ensinar a prática daquilo que consideram determinante, desde feridas, suturas e suporte básico de vida em trauma, que é uma coisa fundamental que pode fazer a grande diferença entre viver, morrer ou ficar com sequelas para o resto da vida. De mortalidade infantil são brutais, muito bem. E depois fazem uma avaliação final, porque uma particularidade que nós temos, porque trabalhamos em ensino e porque somos creditados pelo Departamento de Educação da Faculdade de Medicina, fazemos sempre uma avaliação antes de uma formação e fazemos a mesma avaliação após a formação. E isso permite-nos ver qual é a qualidade em termos de conhecimentos antes e qual é o efeito que a nossa formação tem no acréscimo das capacitações daqueles alunos ou profissionais. Muito bem. Para além deste projeto focado na cirurgia pediátrica, muitos outros são os projetos que têm, nomeadamente na medicina dentária e na nutrição também, que é algo tão fundamental num país com as carências que tem Moçambique. Sem dúvida. Nós temos trabalhado muito a materno-infantil porque sabemos que é por aí que se deve começar. Muito embora a ELSE Formose forma nas áreas que nos solicitam, nomeadamente em março esteve uma equipa a fazer ensino só a médicos em Maputo e na Beira em diabetes. Portanto, nós somos no fundo abrangentes em termos de formação, mas em termos de missões no terreno temos incidido muito na materno-infantil porque achamos que é uma área que é fundamental melhorar a qualificação. A ginecologia obstetrícia, nomeadamente a vigilância da gravidez, a assistência ao parto, foi uma área que já foi formada. Esta que estão a ver nas imagens foi o ensino em radiologia e ecografia pediátrica feita a todos os pediatras do país e que nos foi pedida pelo Ministério da Saúde. São poucos os pediatras deste país? Há 78 pediatras para 25 milhões de habitantes, 17, 18 milhões de crianças, no mínimo. O que é uma coisa perfeitamente assustadora num país que tem perto de 3 mil quilómetros de norte a sul. É impressionante. Ficamos pelo silêncio. Sem dúvida. Esta que estão a ver é uma formação em vigilância, no fundo, assistência ao parto. Nós usamos sempre que podemos ensino em simulação, portanto, adquirimos simuladores e fazemos ensino em simulação, o que permite que o aluno ou o médico repita tantas vezes quantas as que forem necessárias para aprender a técnica, continua a ser a simulação. E a medicina dentária é uma área que já teve uma missão há 2 anos atrás e que vai avançar agora com muitas particularidades, que é, primeiro, fazer ensino nas faculdades a alunos e docentes de uma metodologia fácil, barata e acessível a países como Moçambique. E preventiva também, provavelmente. Preventiva, de cáries dentárias. E depois de se ensinar durante 3 dias os alunos e os docentes, a nossa equipe, junto com os alunos e os docentes, partirá para as escolas de Nampula e da Beira para avaliar crianças escolares de 6 a 10 anos e aplicar o tratamento de cáries no terreno. Porque não precisa de cadeira de dentista, não precisa de nada. Uma maleta, um pó, água, uma espátula própria para o dente ser trabalhado e tratado e a aplicação do produto no dente. Portanto, porque há aqui uma adaptação também, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas há uma adaptação muito grande dos projetos ao território, é algo que... É obrigatório. Faz sentido, não fazia sentido pensarmos num consultório médico, por exemplo, em relação à medicina dentária? Claro, de todo, porque não é a realidade. A maioria das crianças não tem acesso ao dentista. Existem dentistas nos hospitais, 2 ou 3, a formação é de há pouco tempo, de modo que o acesso não é fácil, nem é possível à maioria da população. Sendo que cada missão que nós planeamos-la de acordo com as solicitações de Moçambique, da faculdade em questão, e tendo sempre em consideração as características e a realidade do país. É evidente que isto não significa nivelar ao país. Isto significa saber usar os recursos que eles têm e adaptar, em função da qualidade do conhecimento, à adequação da realidade no país. Que caminho falta fazer? Tem-se focado muito na questão da saúde maternal-infantil, como referiu. Que outros caminhos são determinantes para levar a bom porto a saúde moçambicana? Repare, eu creio que qualquer pequena colaboração na área da melhoria do conhecimento em qualquer grupo profissional é sempre mais-valia para aquele país. A começar nos enfermeiros, que é quem está, como em qualquer sistema de saúde, em contacto direto na maioria das vezes, até aos médicos, isto no pós-graduado e no pré-graduado aos alunos. Transversal ao conhecimento e transversal à saúde. Muito bem, esperemos que é um desafio para nós. Que esse desafio seja ultrapassado e mais vezes estejam cá também no mundo local. Foi um gosto estar consigo, Carla Rego. Muito obrigada.